Ministro da Economia volta a debater com o Legislativo. Foi na Comissão Mista de Orçamento. O plenário aprova a convocação do ministro da Educação para vir amanhã ao plenário, dia em que está marcada a mobilização nacional em defesa das instituições de ensino. Bancos de perfis genéticos. O assunto polêmico foi debatido no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. E no aniversário da Lei Áurea, homenagem se misturou a protestos entre o plenário e o Salão Verde. Ministro Paulo Guedes volta à Câmara, agora para falar sobre o orçamento do país na comissão mista que prepara o documento. Depois da polêmica em torno dos cortes de recursos para a educação, o ministro da Economia veio à comissão de orçamento explicar a necessidade de o Congresso aprovar novos créditos para o governo. Basicamente, nós estamos aqui para pedir à Câmara de Deputados, trazendo ao Congresso, um pedido de crédito suplementar, explicando o seguinte: olha, 200 bilhões de previdência, 30 bilhões de benefício de prestação continuada, 6 bilhões de Bolsa Família, 10 bilhões de Plano Safra, estão em risco, porque nós precisamos desse crédito suplementar, precisamos de licença para nos endividarmos para pagar isso daí. Segundo o Ministério da Economia, a projeção de déficit para esse ano é de quase 148 bilhões de reais. Ano que vem, 124 bi. E 2022, 31,4 bi. A trajetória é decrescente por causa do teto de gastos aprovado no governo passado. Quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 100 são exatamente da Previdência. Então, é o buraco da Previdência, como eu dizia já em outras oportunidades, conversando com os senhores, o buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. Paulo Guedes garantiu que é possível reverter o ciclo de déficit já a partir do ano que vem, se houver aprovação de reformas. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. Deputados fizeram avaliações diferentes sobre a audiência com o ministro da Economia. Não tem dinheiro. O Brasil está com uma grave crise fiscal, está com um buraco grande nas contas públicas e nós precisamos corrigir isso. E como é que se corrige? Fazendo com que as reformas aconteçam e os déficits sejam controlados. O ministro falou que não é a favor de aumentar impostos. Eu também não sou, principalmente dos pobres, do setor produtivo, mas há outras maneiras de aumentar receitas. Uma delas, eu já havia citado em outra ocasião, é combater os sonegadores, os fraudadores. Na audiência, o ministro fez uma crítica à aprovação de uma proposta que aumenta o valor das emendas impositivas dos parlamentares. Em vez de vir aqui para pedir num orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões, vir aqui para pedir 11 bilhões, é isso que a classe política brasileira está reduzida? Eu acho isso uma indignidade. Eu acho isso inaceitável. Eu acho que vocês são responsáveis por 1,5 trilhão. E o ministro concluiu: isso é um governo. E governar é fazer escolhas. O grupo de trabalho que estuda o pacote anticrime enviado pelo governo ao Congresso discutiu nesta terça-feira o uso de identificação genética e de dados sobre armas. Os deputados que avaliam as propostas anticrime do governo ouviram explicações sobre medidas para aperfeiçoar as investigações. Uma delas é a criação de um banco integrado com dados de munições e armas. A estimativa de elucidação de crimes hoje no Brasil está na faixa de 6%. É muito baixo. Nós estamos falando na Inglaterra, onde cerca de 90% dos crimes são solucionados. Estados Unidos, 65%, França, 80%. Os bancos balísticos são empregados em basicamente todos os países de primeiro mundo com relativo ou muito bom sucesso. Outra proposta do pacote anticrime é a ampliação da rede nacional de bancos de perfis genéticos. Desde o primeiro exame de DNA que foi feito na história, ele foi usado para mostrar a inocência de um réu confesso.
Se equivoca quem pensa que essa tecnologia é uma tecnologia usada para repressão estatal. Não! Essa tecnologia é uma tecnologia usada para conferir segurança aos processos judiciais. Especialistas ouvidos concordam com a necessidade de investigar melhor. Essa tecnologia é reconhecida no mundo todo como uma das mais importantes e efetivas no combate à criminalidade. É utilizada em 87 países. Mas também apontam riscos nas propostas. É importantíssimo que essa amostra ela seja destruída. Isso é um procedimento de segurança. Então, tem que haver a destruição desse material genético e, né, os colegas que trabalham no Banco Nacional sabem muito bem que as amostras também elas não podem ter identidade. O perito não pode saber, ele não pode conhecer a identidade do suspeito. Os deputados presentes apoiaram as propostas, ainda que com ressalvas, como a falta de previsão de recursos para o banco de balística e a necessidade de segurança no banco de DNA. Evidentemente, todos nós queremos que, por exemplo, os crimes de estupro possam ser mais rapidamente identificados a sua autoria, tem uma redução da violência dos crimes de feminicídio. Essa é uma pauta muito importante do grupo de trabalho aqui de segurança pública. Mas nós temos que ter protocolo. É necessário ter protocolo sobre manutenção de dados genéticos. Isso em mãos erradas ou com descontrole pode gerar algo muito perigoso. O relator adiantou sua opinião favorável a coletar material genético de todos os condenados em primeira instância por crimes dolosos, como prevê o projeto. Hoje no Brasil nós só temos 30 mil no banco de dados nosso. Os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 3 milhões. Todos os presos que ingressam no sistema penitenciário já tem que ser coletado esse material genético. E de que forma que é feito isso? Com um cotonete passando dentro da mucosa. Só isso. É a saliva que você pega ou um fio de cabelo. O grupo de trabalho programou mais 5 audiências públicas para fundamentar o relatório. Na Comissão de Segurança Pública, um debate sobre o financiamento do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, com a presença de ministro. Integrar todas as corporações policiais e os corpos de bombeiros do país para dar maior eficiência ao combate à violência e às investigações de crimes. Com essa intenção, foi instituído o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, em junho do ano passado. Uma audiência pública discutiu a necessidade de mais recursos federais para tornar mais eficiente o funcionamento desse sistema. No debate, promovido pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, disse que, apesar da crise financeira, é possível encontrar alternativas para aumentar o financiamento do setor. Tecnicamente, o orçamento não tem folga, muito pelo contrário. Mas existem maneiras de mudar essa equação, fazendo um estudo completo da efetividade do orçamento em algumas áreas e estabelecendo percentuais fixos, né, para a segurança pública, percentuais mínimos. O deputado delegado Éder Mauro disse que os efeitos do funcionamento do SUSP só serão sentidos de forma mais clara na medida em que ele tiver uma fonte segura de recursos, como acontece no SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós estamos tratando exatamente os meios para que a gente possa ter um fundo fixo de repasse para a segurança pública, como existe na saúde. O que não se pode admitir é hoje polícias nos estados e municípios completamente sem menor condições de trabalho. Polícias que não têm colete, polícias quando não têm, inclusive, armamentos adequados para poder estar fazendo o enfrentamento na rua, policiais que trabalham em delegacias caindo ao pedaço. Isso tem que acabar. A comemoração dos 131 anos da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, em sessão solene no plenário Ulisses Guimarães, foi marcada por debates acirrados. E a homenagem teve que ser interrompida mais de uma vez. O movimento negro não comemora o 13 de maio como a data da abolição da escravidão no Brasil e fez um ato no Salão Verde. A sessão solene foi pedida pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Princesa Isabel foi uma das figuras femininas mais importantes da história do Brasil. Imagine isso, lá naquele tempo, no século XIX. Talvez tenha sido
a religião católica que tenha trazido a ela esse senso de bondade, esse senso, prezado padre, de amor ao próximo e de pensar nas pessoas mais necessitadas e também na escravidão vivida naquele momento. Ou seja, era uma pessoa à frente do seu tempo. Pouco mais de 10 minutos depois, a sessão foi interrompida por ativistas do movimento negro que faziam um protesto no Salão Verde. Com faixas, cartazes e a bandeira do Brasil em tons de rosa, o grupo entrou no plenário gritando palavras de ordem. A sessão teve que ser interrompida. A data em que oficialmente foi decretado o fim da escravidão no Brasil não é comemorada pelo movimento negro. Eles defendem que o 13 de maio seja dia de luta e não de comemoração. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do DF, disse que é preciso reconhecer a luta do povo negro, mas sem deixar de enaltecer a importância que teve a decisão da princesa Isabel para a história do Brasil. Reconhecimento de que ela teve coragem de assinar uma lei. Com certeza, temos que reconhecer os movimentos negros que existiam. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Mas não deixamos de reconhecer que foi uma mulher que assinou. O deputado de primeiro mandato, Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, ocupou a tribuna para criticar o movimento negro. Afirmou que não se sente representado por esse grupo de ativistas. Gente, é um dia importante, sim. Se um dia, 13 de maio, que foi assinada a Lei Áurea, se o pessoal não ficar feliz, pô, parece que estão lutando para continuar escravos. Aonde estava o movimento negro quando esse que vos fala, de dente amarelo, olho vermelho, foi o deputado negro federal mais votado do Rio de Janeiro? Aonde estavam vocês? Sabe onde nós estávamos, deputado? Nas favelas, nos guetos, vendo nossos filhos serem assassinados, explorados enquanto mulheres domésticas. Sabe onde nós estávamos? Nós estávamos sem água, sem luz, sem saneamento. Uma abolição que não foi conquistada por nenhuma princesa, por nenhum representante do império, por nenhum e nenhuma representante da colônia. Nós nascemos livres. O destaque desta terça-feira aqui no plenário da Câmara foi a aprovação da convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Todos os partidos orientaram pela vinda obrigatória do ministro, exceto o PSL do presidente Jair Bolsonaro e o Partido Novo. O resultado foi um placar de 307 votos pela convocação e 82 contra. A ideia é que ele explique já amanhã à tarde ao plenário o contingenciamento orçamentário feito na educação, em especial os cortes nas universidades e institutos federais. A vinda do ministro coincidirá com o Dia Nacional de Luta pela Educação, em que diversas entidades da área vão realizar mobilizações em todo o país contra justamente a redução de verbas para as instituições de ensino. Olha, convocações de ministros de Estado para prestar esclarecimentos diretamente no plenário da Câmara não são muito comuns. As últimas foram em 2015, a do então ministro da Educação, Cid Gomes, que acabou até saindo do cargo logo em seguida, e em 1991, Antônio Cabreira, então ministro da Agricultura, que veio para explicar os efeitos do Plano Collor. É hora de conferir como foram os trabalhos nesta terça na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Tiago Ramos traz as informações. Servidor público. Esse foi o tema da comissão especial que discute a reforma da Previdência. Ali, primeiro, o tamanho da conta. Se você somar tudo o que o governo ainda vai pagar de aposentadoria no longuíssimo prazo, você encontra uma resposta. No governo federal, seria necessário 1,2 trilhão de reais. Mas ele não é o único com servidores públicos. Os estados precisariam de mais 5 trilhões. Os municípios, de cerca de 1 trilhão.
A proposta do governo muda as regras de aposentadoria para todos. Uma solução futura, que vira um problema agora. Com esse debate que está aflorado com relação à reforma da Previdência, já desde o ano passado, há uma correria muito grande de servidores para poder se aposentar. A situação hoje, para os municípios, ela é dramática, né? Os 2.400 municípios que têm o regime próprio de Previdência, eles hoje, passado esse período, eles estão com um problema hoje sério, que se nada for feito, senhores deputados, nós poderemos entrar num colapso, sim. A situação nos estados não é melhor. Nos próximos 10 anos, os estados que hoje já estão enfrentando essa dificuldade terão um aumento de 50% no número de aposentados. Nos próximos 10 anos, o número de aposentados nos estados, que hoje é de 1,6 milhão, crescerá em mais 800 mil. Pelas contas do governo, a reforma poderia gerar uma economia de mais de 30% para os municípios, para os estados, de cerca de 20%. Números que a oposição questiona. Os dados que eu tenho, por exemplo, do estado do Paraná, demonstram pelos técnicos de lá de que a economia que o governo diz aqui é 5, 6 ou 7 vezes menor. Qual é o número real? Quais as pessoas a serem atingidas? Como isso vai impactar nas economias? Não é possível tratar de um problema tão grave como esse com achismo ou com a falta de dados. Outra discussão é política. Brasília pode pagar o custo de uma mudança que deveria ser feita pelos estados. A dúvida existe até mesmo do ponto de vista técnico. Existem estados que, da forma com que está a PEC, possa ter um problema do ponto de vista fiscal agravado. Então, nós precisamos ver estado por estado para poder tomar essa decisão. No geral, a PEC ajuda os estados, no geral, mas tem casos específicos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu um seminário para discutir a reforma da Previdência. Na opinião dos especialistas convidados, faltam informações para avaliar os resultados da proposta. A reforma da Previdência é apontada pelo governo e vários especialistas como um caminho para melhorar a economia do país. Mas técnicos ouvidos pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados dizem que o efeito pode ser o oposto. Por exemplo, no caso da mudança para o regime de capitalização, em que cada trabalhador tem sua conta separada de previdência. Nós vamos precisar de um PIB e meio. Então nós estamos falando de 9 trilhões de reais que será de alguma forma assumido pela União e assumido por toda a sociedade, provavelmente aumentando o déficit público. O diretor técnico do DIEESE diz que faltam estudos mais detalhados sobre o impacto de cada medida incluída na proposta de reforma. Da forma assodada e com a complexidade que essa medida foi encaminhada, creio que da maneira que ela está sendo tratada, ela não vai gerar esse resultado. E talvez trará muito mais insegurança e instabilidade do que a proteção que ela visa gerar. A presidente da Comissão do Idoso diz que a reforma não deve ser votada rapidamente. Quando se pretende fazer a reforma ser votada em prazo rápido, é para não dar tempo da população perceber os efeitos danosos dessa reforma sobre a sua vida, né? E é para também não fazer com que alguns deputados que tenham sensibilidade suficiente à pressão da população possa voltar atrás do seu voto. Deputados da CPI que investiga a tragédia de Brumadinho ouviram técnicos do governo e da empresa Vale, responsável pela barragem que rompeu e provocou 240 mortes já confirmadas, além de deixar dezenas de desaparecidos. O primeiro depoimento foi o de Wagner Araújo, chefe de fiscalização de barragens da Agência Nacional de Mineração, a ANM, em Minas Gerais. Ele afirmou que a Vale não informou nenhum incidente na barragem que pudesse causar o rompimento. O que está se desenhando até pelos depoimentos dos deputados é de que houveram realmente, isso está sendo investigado pela Polícia Federal, houveram alguns alertas
que a estrutura vinha apresentando. Então, no nosso entendimento, se isso realmente ficar comprovado através das investigações, houve para a gente, no nosso entendimento, a omissão das informações. A deputada Grace Elias considera que o depoimento do servidor é um indício de que a Vale omitiu informações para a Agência Nacional de Mineração, com resultados graves para as pessoas atingidas e para o meio ambiente. Com a vinda do senhor Wagner, que nós chegamos à conclusão que realmente a Vale ela omitiu informações importantíssimas e fundamentais para que a Agência Nacional de Mineração pudesse ter tomado as medidas cabíveis de evacuação da área, de interdição da área, que não foram tomadas, uma vez que a Agência Nacional de Mineração não tinha sido notificada que problemas estavam existindo dentro da barragem. A seguir, a CPI ouviu os depoimentos de 2 funcionários da Vale que chegaram a ser presos logo depois do rompimento da barragem de Brumadinho. O executivo Rodrigo Gomes de Mello disse que quando assumiu a área operacional da mina da Vale, o tratamento de rejeitos era feito a seco e ele não tinha responsabilidade pela barragem que já estava desativada. O engenheiro Felipe Figueiredo, por sua vez, disse que é especialista em recursos hídricos e apenas secretariava as reuniões da equipe da área geotécnica, responsável pelo acompanhamento da segurança da barragem. Ele disse que participou de reuniões em que foram alterados os critérios técnicos que definiam o risco de acidentes na barragem e garantiu que, como não era especialista em geotécnica, apenas seguiu a rotina de repassar as informações aos seus superiores na Vale. Ficou claro para a gente que a Vale cometeu crime, no mínimo crime de omissão, porque toda a discussão sobre a segurança daquela barragem ou não foram feitos em pelo menos 3 painéis que vieram colaboradores internacionais e tinha todo um parâmetro se havia segurança ou não. E muitos defendendo que não havia o parâmetro de segurança necessário para as atividades que a Vale ainda fazia lá do ponto de vista de minas que ainda funcionavam, dinamites que eram acionadas, tudo isso, com certeza, devia ter sido paralisado. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!